Tá gravando. É isso, galera. Vamos gravar mais uma aula, né? Hoje a gente vai criar as monarquias. A última aula a gente voltou para as cidades, né? Fizemos o renascimento das cidades, que na verdade é redescoberta, né? Conversamos sobre isso no fim da aula. E hoje a gente vai falar como que isso implicou no nascimento das monarquias, né? E então vamos lá. Porque assim, a gente tem sempre aquela figura do rei medieval, né? Aquela ideia daquele rei que fica no trono do castelo comandando as coisas e que ele é um ser supremo e que parece que ele é sábio e poderoso ou ele é um rei louco. A gente vai entender como que essa figura apareceu, porque isso não é do imaginário popular, isso apareceu por conta de uma lenda, isso apareceu por conta de uma realidade, né? Então vamos entender por que essas coisas aconteceram. Isso vai imbricar num modelo de governo chamado absolutismo, que é importantíssimo para a gente entender tanto o resto do curso quanto o nosso dia a dia. Não sei mais quantas vezes eu falei isso na aula, né? É, E hoje, uma aula também que ela não cai no vestibular, ela despenca, né? Então, se fosse para fazer uma aposta de uma aula que ia cair, é a de hoje, ainda mais porque a gente vai falar sobre peste negra. E aí a peste negra conversa aí com o que a gente está vivendo hoje em dia do coronavírus. Então, vamos explorar tudo isso, certo? É, a gente tem aqui, então, né, esse meu novo apontador, que novos recursos, né? Por conta que perdemos desenhos na tela, mas ganhamos o apontador, vamos com ele aí. E aí a ideia que eu falei na última aula, não tenho certeza se eu falei, por conta das 3 vezes que eu regravei a aula, mas eu vou falar de novo, caso eu não tenha falado, eu falo agora. A gente não pode esquecer da relação do tempo do homem com o homem medieval com o tempo dele, né? Quem que era a principal instituição, então, do mundo medieval? Era a igreja. Né? Na sociedade feudal era a igreja. A igreja que ditava a relação do homem com o tempo. Então, o homem, ele basicamente, ele tinha 3 obrigações do tempo dele. Era a igreja, o trabalho e a fisiologia. Como assim fisiologia? Nessa hora você vai sentir inveja do seu ancestral que vivia na Idade Média do feudalismo, porque ele não tinha que, por exemplo, respeitar um horário de uma empresa, né? Ele acordava na hora que o sol raiava, ele dormia na hora que o sol se punha. Ele respeitava a sua fisiologia, o que o seu corpo dizia para ele. Se ele tinha sono, ele dormia, né? E ele não tinha cobrança, por exemplo, de ter que ter lucro, né, a princípio. Então, o homem feudal ele tem esse pensamento. E quais eram as obrigações dele? Com o trabalho, para ele se sustentar e pagar os impostos dele com o senhor feudal, e ir para a igreja. A igreja ela controlava esse pensamento. Por que eu coloco isso de introdução? Por que essa parte é importante? Porque a gente não pode esquecer, então, da influência da igreja no pensamento medieval. A igreja era a principal instituição do mundo feudal, tá bom? E aí, diante disso, a gente vai ter que começar a entender as relações da igreja com o poder político, tá? Não à toa, essa, a igreja vai ter que interferir nisso, ela vai ter que se beneficiar dessa história e a gente vai entender como isso aconteceu. As monarquias nacionais, né? Vamos entender como é que então a formação dessas monarquias. O que é a formação de uma monarquia? O que é uma monarquia? Mono, como o nome já diz, mono é um, né? Vocês vão ter aí na biologia as monocotiledôneas, né? Apenas um cotilédone. Relações monogâmicas, então, uma relação com uma pessoa só. Mono é um. E como a gente já estudou antes, a arquia vem de poder, né? Que a gente já teve lá a autarquia, diarquia na Grécia, né? Então, quem tá com poder é uma pessoa só. Uma monarquia é o poder de uma pessoa. E aí, esse poder ele vai se centralizar na mão do rei, né? Então, a centralização do poder real, com uma diminuição, então, por consequência disso, do poder da nobreza, tá? A gente não pode esquecer, isso é muito importante, né? Que essa nobreza, ela perde poder em vista do rei, mas ela não perde poder na prática, na prática total, assim. Por quê? Porque quando o rei ele vai eleger os cargos dentro da maquinaria do Estado, porque ele precisa de alguém para cobrar imposto, ele precisa de alguém para comandar o exército, ele vai precisar de alguém para ser um conselheiro, ele obviamente não vai escolher alguém do povo, ele vai escolher um nobre. Então a nobreza ela divide o poder com o rei. Eu gosto mais desse termo dividir, tá? Do que de fato perder poder. Ela pega o poder que ela tinha e dá na mão do rei. E aí, quando você pega, então, um pedacinho de poder de um pedacinho de poder de outro, um pedacinho de poder de outro, você compõe um rei mais forte, uma nobreza que, como pessoal, é mais fraca, mas que, como um todo, ela se recrudesce, ela fica mais forte na figura do rei, tá bom? Por conta disso, a gente não esquece, a gente não pode esquecer, por exemplo,
que nessa Europa a gente tinha então os camponeses que estavam passando fome, enquanto a gente tinha reis e nobres com bastante riqueza, né? O comércio estava renascendo, os burgueses estavam pagando impostos para esse rei. Então, a gente tem camponês com fome e rei com dinheiro. Naturalmente vão acontecer muitas revoltas para que eles consigam ter acesso à comida e ao dinheiro, né? E a burguesia, nesse meio tempo, ela ascende. Por que, que ela ascende? Porque ela está fazendo esse comércio, né? Então, a gente tem que entender que os camponeses eles não tinham acesso a esse comércio, né? Quem que vai ter esse acesso ao comércio? É o homem da cidade. Por isso que a cidade ela está tomando grande força, tá? A burguesia também ela se torna mais forte por conta desse comércio, as trocas no Mediterrâneo. E aí a gente vai crescendo então a burguesia, vai crescendo a nobreza, vai crescendo o poder do rei. E, obviamente, os camponeses ficando mais fracos, eles vão se revoltar, tá bom? O que acontece então? Por que era interessante para o rei que a burguesia ela ficasse mais forte e a nobreza ficasse comandada por ele? Por quê? Não esquece que a burguesia ela vai pagar imposto, ela vai deixar o rei mais rico com esses impostos que ela paga. Então isso é interessante para os dois, tanto para o rei quanto a burguesia. O rei com esse dinheiro vai conseguir viver uma vida mais de luxo, ok, tudo bem, mas ele também vai conseguir pagar os nobres que fazem parte da maquinaria estatal ou ter um exército mais forte. E era muito importante para um rei ter um exército forte nessa época em que eles sofriam bastante invasões, em que eles tinham que se defender, tá? Então tinha um interesse de verdade do, do rei no lucro dessa burguesia. E a gente também não pode esquecer que a burguesia estava conseguindo lucro através de juros, né, da usura. E isso vai bater de frente com a igreja. Tá? A igreja ela é contra a usura, né, os juros. Juros e usura é a mesma coisa. Tá? A usura ela vai contra os princípios da igreja. A igreja era contra você cobrar mais dinheiro daquilo que você emprestou ou você cobrar mais dinheiro do que aquele que você precisa para sobreviver. Então a igreja ela vai ficar contra isso, tá? Nessa mesma época que os bancos começam a nascer, né? As pessoas começam a emprestar dinheiro com o poder dos juros, né? Então os bancos que hoje em dia são ricos e poderosos, eles já estão começando a nascer nessa época. Não a mesma marca banco, tá? Não pense que, por exemplo, o Banco da Alemanha nasceu nessa época. Ele pode até ter nascido, não sei a data exata do nascimento do Banco da Alemanha. Mas a ideia de banco, de alguém que te empresta dinheiro através de juros, o seu dinheiro trabalhar por você, começa a nascer aqui, tá? Então a gente pode dizer que esse rei, então ele vai ficar mais, ele vai recrudescer, ele vai deixar mais forte o seu poder devido à sua força física mesmo, por ter exércitos mais fortes através daquele lucro que ele consegue através da tributação, e essa ideia de justiça que ela é feita, na verdade, pela corte, né? Quem que vai fazer a justiça real? Vai ser a corte que vai julgar os crimes, que vai julgar o que é certo, o que é bom, o que é errado. Muitas vezes baseado na moral, inclusive católica. Então a gente vai ter, por um lado, uma burguesia ascendendo, uma nobreza aliada a um clero querendo ir mais ou menos contra essa burguesia, mas sabendo da necessidade dessa burguesia para sustentar toda essa nobreza e esse luxo, e um rei que se beneficia de tudo isso. Isso tem que compor a cabeça de vocês. E por baixo de tudo isso, uma massa pobre morrendo e sem dinheiro e sem comida, certo? Esse é o cenário da Idade Média. É preciso que nesse final vocês tenham entendido muito bem esse slide, porque é através deles que a gente vai construir esse resto de aula. E aí a aula vai ser dividida em dois momentos. A gente vai falar das monarquias quais eram, pontualmente, tá? Vamos falar de 3 monarquias. Uma delas eu só vou citar porque vai ficar no vestibular e alguém tem que citar isso para vocês uma vez na vida. Outras duas são um pouco mais importantes. Não vou me ater tanto a elas. E os elementos do fim da Idade Média. Beleza? Para a gente poder renascer, fazer o renascimento cultural e comercial na próxima aula, que é fundamental. Todas essas aulas agora de Idade Média, essa construção até o Iluminismo, elas despencam no vestibular. Não que o Iluminismo não despenque, mas se o Iluminismo cai 8, isso aqui cai 10. Tá bom? E vocês vão ver porque, conforme eu prometi para vocês, a gente vai fazer todos os exercícios dos principais vestibulares de São Paulo. Eu coloquei os exercícios aqui nessa aula. Então tá, a primeira monarquia que a gente vai falar então é a monarquia francesa, né? A gente já começou a construir ela lá com Carlos Magno lá atrás. A gente continua agora então com a dinastia Capetinga que vai no fim do século X e que é fundamental, assim, elementos históricos que aconteceram na dinastia Capetinga. Teve a anexação de Flandres. Vocês lembram que Flandres era uma rota comercial em ascensão na época? Flandres, ela a princípio era de domínio inglês, tá? Então a Inglaterra já chegou a ter terras no continente europeu,
A França tomou a região de Flandres, ok? E, e através da figura do rei Filipe o Belo, tá aqui, para quem não conhece o Filipe o Belo, essa imagem aqui embaixo, esse é o Filipe o Belo, né? Ele, muito belo, como vocês podem ver, ele conseguiu centralizar o poder nele, tá? E aí ele teve uma ideia muito brilhante, que foi, vamos colocar, sabe essa taxação que a gente está fazendo sobre os burgueses e comércio? Vamos colocar também em cima do clero. E o clero, obviamente, não gostou muito de ser taxado. Isso, então aconteceu uma pequena briga, uma pequena grande briga entre a monarquia francesa e o Papa, tá? Em que ele literalmente sequestrou o Papa e colocou nesse castelo aqui, que a gente pode ver nesse canto, na cidade de Avignon. Por quê? Por que eu estou citando isso? Porque isso às vezes aparece no vestibular aí, então o Enem gosta de cobrar umas coisas assim pontuais de história. Então saibam que houve um momento em que a figura do rei Felipe o Belo, ele sequestrou o Papa e colocou no cativeiro, num castelo chamado Cativeiro de Avignon, ficou conhecido como a Cisma do Ocidente, essa, tá? Em algum momento todo mundo fez as pazes, tá bom? Então assim, a gente não precisa se ater muito aos detalhes. Curiosidade histórica também, só para vai que isso cai em algum momento. Houve um momento em que a Igreja Católica não aceitou esse Papa, porque esse Papa eventualmente morre, né? Então ele não aceitou o Papa eleito pela monarquia francesa, elege um novo Papa e a Igreja Católica ficou sobre a batuta de dois Papas ao mesmo tempo, tá? Mas depois eles se unem, os dois acabam dando tudo certo no final, tá bom? É, mas por que isso é importante? Mais importante do que a gente entender o fato histórico é a gente entender a representatividade, o que isso simboliza. A gente teve então Carlos Magno recebendo a coroa real da mão de um papa, e agora a gente tem um rei tirando um papa do poder para colocar sob seu interesse. A gente está começando a ver um rei que consegue finalmente desafiar a igreja. É uma instituição quase tão forte quanto a igreja medieval. Muito louco, né? A gente parar para pensar que antes a igreja que ditava o tempo, os costumes e tudo mais de um povo, agora estava tendo de frente com o rei. Uma outra curiosidade também importante, percebam esses símbolos aqui, ó, que está na roupa dele e até aqui no bastão. Esse é o símbolo da monarquia francesa, tá? Então, se vocês verem alguma bandeira eventualmente com isso, a monarquia francesa ela usava esse símbolo, ok? E esses símbolos, eles viram e mexe, aparecem em algum lugar, assim, não só no vestibular, aparece até no vestibular muito pouco, tá? Não precisa ficar decorando esse tipo de coisa, mas em um filme, em alguma coisa assim, até para vocês entenderem, tá bom? É, e aí, é, a gente tem então esse primeiro momento de um rei francês batendo de frente com o Papa, isso é muito representativo, isso é muito simbólico. Esse rei, ele não é imortal, tá? Ele vai morrer. Quando o Felipe morre, acontece um problema de sucessão, ele não deixou herdeiros. Quem vai suceder a coroa francesa, né? E aí eles deram um jeito para que mantivesse na França. Só que isso não foi tão fácil. Por quê? Porque na Inglaterra, ao mesmo tempo, existia um rei chamado Carlos, que achou que, por ser neto do mesmo avô do Felipe, ele poderia proclamar o trono da França. Então ele ia ser rei da Inglaterra e da França ao mesmo tempo. Isso vai dar início a uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Tá bom? Já falo sobre a Guerra dos 100 Anos. Por quê? Porque antes a gente tem que entender o que foi a monarquia inglesa. Tá? A monarquia inglesa ela teve início antes da monarquia francesa, inclusive. Tá? Na verdade, assim, existia a dinastia Capetinge e tudo mais, seguindo o que seria a França, mas esse estabelecimento do que é França, ele demorou um pouco mais para acontecer. O estabelecimento do que é a Inglaterra, ele aconteceu um pouco mais rápido. Isso foi em 1066, tá? Essa data é legal só para a gente ter uma noção. Ninguém vai perguntar em que ano aconteceu a monarquia inglesa, 1065, 1066, 1020, sabe? Não precisa saber disso, mas tem uma noção de que em 1066 a gente já tem um estabelecimento de uma monarquia. E olha que muito louco, essas monarquias que conseguem perceber a importância da burguesia, elas vão ser mais fortes, tá? Eu sei que vocês tiveram a aula com uma aula brilhante, deve ter sido do Otávio sobre a monarquia portuguesa, e ele deve ter falado isso, que a Revolução de Avis, por exemplo, ela foi uma união da burguesia com a nobreza. Então, quando a nobreza percebe a importância de uma classe social que é a burguesia que está ascendendo com dinheiro e poder, e eles se aliam, vai ficar mais forte. Não é à toa que Portugal teve o domínio que ele teve na época. Esse é um dos elementos fundamentais, entendeu? Uma nobreza enriquecida é uma nobreza forte. Uma burguesia que entende o poder da nobreza e se junta e se alia vai ser mais forte. E na Inglaterra, esse processo, assim, quando eu entendi isso, eu não entendia, mano, eu não entendia muito bem essa ideia de monarquia, essas coisas de construção de monarquia, porque
para mim, a França e a Inglaterra confundiam o que acontecia em um e outro. Eu sempre fui meio ruim nisso aí, tá? Quando que eu entendi? Eu entendi que a monarquia inglesa ela sacou mais rápida como você consegue, como unir a burguesia. Isso vai, a burguesia com a nobreza e dividir bem os poderes. Isso vai ser fundamental, porque lá na frente a gente vai fazer uma revolução chamada Gloriosa, que só é possível por conta dessa união. E ela, nesse momento, quando a Inglaterra ela faz a Carta Magna, que ela limita o que é igreja, o que é rei, ela já dá um passo muito grande para que a Revolução Gloriosa aconteça na Inglaterra e isso vai ser pilar fundamental para a Inglaterra conseguir fazer colonialismo. Então, vai fazer colonialismo, vai ser rico sob escravidão. Então, quando. Mano, são coisas que elas vão acontecendo, elas vão se sucedendo. Então, são fatores. Esse é o embrião, a Magna Carta, que foi a limitação da igreja, da influência da igreja sobre a influência da nobreza sobre a igreja e vice-versa, da igreja sobre a nobreza, ela foi um embrião para que a Inglaterra pudesse ter uma ascensão burguesa lá na frente, inclusive fazer a Revolução Industrial. Tá? Então veja que importante, veja que elemento fundamental. E eu trouxe aqui uma cópia da Magna Carta, óbvio que essa é uma das cópias, existem cópias de um documento desse, esse documento ele é o documento mais importante da Inglaterra, se eu não estiver errado, de 1215, tá? E eles estão lá na Biblioteca Britânica. Se vocês derem um Google, vocês acham esse papelzinho aqui. E nesse papelzinho está escrito: nós entendemos que aqui, agora, a Inglaterra e tudo mais, tá? E aí, em 1265, a gente tem a criação do que a gente chama de parlamento. E, cara, olha como é importante esse parlamento. Ele está até hoje lá. Ele está. Pausa dramática. Silêncio. O parlamento foi criado em 1265 e ele está até hoje lá. A Inglaterra e funciona. Funciona. Você pode questionar se funciona bem ou mal, se isso é interesse para um ou para outro, mas que ele funciona. Se eles debatem e saem com leis, funcionam. E cara, olha que bizarro. A gente está tendo uma democracia no Brasil que não está conseguindo durar pós-ditadura nem 40 anos. A gente fez 3 impeachments. A gente fez. Não, foi 2 impeachments, né? A gente fez 2 impeachments. Um presidente dobrou mandato, o outro aceitou esse dobro. A gente deu 2 impeachments, teve presidente que morreu logo depois de uma ditadura militar, e isso no espaço de menos de, deixa eu ver, de 80 para 2020, com mais 20, menos de 40 anos a gente teve tudo isso no Brasil. Os caras estão desde 1200, eles estão mais de 800 anos. Vocês conseguem entender o que é tradição política? O que é uma ideia, quando um inglesinho ele vai para a escola, ele tem aula de política, ele consegue entender o que é política muito mais fácil do que a gente. Vocês conseguem perceber por quê? A gente tem até, a gente não consegue entender nem o que é o espaço físico do que é a nossa divisão de poderes. Vocês entendem essas coisas? Conseguem perceber o que é uma construção política sólida? Por que o Brasil tem essa dificuldade de estabelecer uma continuidade de seus representantes? Ou a gente fala, brasileiro não sabe votar. É lógico que não sabe votar. A gente viveu 300, 400 anos debaixo de uma escravidão, velho. 380 anos debaixo de uma escravidão, no mínimo, né? Com um sistema extremamente violento. Depois disso, a gente já teve ditadura militar, golpe militar, a gente teve golpe civil, Vargas. Vocês percebem o que é uma construção de uma mentalidade política? Esses caras estão construindo mentalidade política desde 1200, velho. A gente não era nem Brasil ainda, né? Já tinha aqui os índios, a gente tinha povos estabelecidos, mas longe de ser a política que a gente tem hoje, tá? Então, assim, isso tudo é importante para a gente entender elementos do nosso dia a dia, e isso pode cair no vestibular. Quando vocês fazem uma redação usando esse tipo de argumento, ela fica muito mais rica. E eu acho que isso pode ser uma questão de segunda fase, por exemplo, de FUVEST aí para quem está pensando, tá bom? Dia normal, tá? Não precisa ser específico de história, não, tá bom? Enfim, como se divide esse parlamento? Esse parlamento é dividido em duas partes, né? A Câmara dos Lordes, que é representada pelos nobres mesmo, e Câmara dos Comuns, que são os votos populares, né? A gente não pode... Aqui tá uma foto, né, uma gravura. Isso, olha como é importante. Então, essa gravura ela foi feita no século XVIII, muitos anos depois dessa assinatura do Magna Carta. Só que ela estabeleceu que é a Inglaterra. Então, as pessoas, elas... Aqui, ó, representou a consolidação do poder da nobreza. Olha a importância disso, entendeu? As pessoas, elas faziam essa... Até hoje, elas fazem gravuras, elas fazem alusão a essa Magna Carta de tão importante que esse documento é para a Inglaterra.
Detalhe, a gente passou por 7 ou 8 constituições, né? Eu nem lembro. Esses caras precisaram só de uma, que está lá até hoje perdurando. Óbvio que com muito mais adendos, né? Eles têm outras constituições depois disso. Mas o que está escrito na Magna Carta vale até hoje. E aí a gente vai ter, como eu comentei, a sucessão do trono francês, que vai dar início à Guerra dos 100 Anos, que vai degladiar essas duas monarquias, tanto a inglesa quanto a francesa. Uma pequena pausa para a gente falar do Sacro Império Romano, tá? O Sacro Império Romano Germânico ele é dado como o povo que sucedeu, né, a Igreja Católica. E aí, por conta disso, vai ter uma influência muito grande entre a Igreja e o rei, né? Eles vão ter brigas entre si. O que acontece? Cara, eu só tô citando isso porque isso já caiu no vestibular, assim, só para vocês saberem, tá? Que aconteceu um momento chamado Querela das Investiduras. O que foi isso? O rei não concordou quem era bispo, quem que a igreja estava escolhendo para ser bispo. E a igreja não concordava com quem o rei queria. Aí os dois sentaram um dia e falaram: não, vamos concordar os dois, tá? A partir de agora só vai ser bispo quem é a igreja e quem o Estado concordar. E aí, nessa concordata de Worms, né, concordata, eles concordam com os termos em Worms, que foi a cidade que eles assinaram essa concordata, os dois aceitam isso. Então, tanto o Papa quanto o Imperador tinham que aprovar essa investidura. O que é uma investidura? Investidura é uma indicação. Então, traduzindo querela das investiduras, querela questão, briga por quem vai ser bispo. Essa é a tradução do que é uma querela das investiduras. Saibam porque isso já caiu e eu estou citando assim por uma questão de desencargo de consciência. Como vocês podem ver, eles têm muitas coisas muito mais interessantes para perguntar sobre esse período, tá? O máximo que isso vai dar também lá na frente é que lá, quando a gente for fazer a Revolução Calvinista, a Revolução Luterana, isso vai ser um pouquinho da base aí também. Mas se for importante lá na hora eu cito. E aí a gente vai compondo esses elementos, né? Que era um povo. A Idade Média ela está vivendo um momento em que ela vai entrar eventualmente numa crise, né? E essa crise ela bate na porta entre os séculos 14 e 15, né? Então, esses 2 séculos vão acontecer diversos problemas dentro do continente europeu e é agora que entra a parte mais legal da aula, né? Porque até agora eu só citei onde as coisas acontecem, como que eram essas monarquias. Agora eu vou dizer o que estava acontecendo, né? A gente não pode esquecer. Então, deixa eu fazer aquela pausa dramática, beber uma água aqui. Então, o que acontece? A economia feudal, ela é autolimitada, porque ela, por mais que você tenha o arado agora, né, houveram revoluções agrícolas com arado, com a descoberta, colocando boi para trabalhar no campo e tudo mais, né? O moinho, assim, isso aumentou muito a produtividade do campo. Só que isso, obviamente, é um processo autolimitado. Então, o próprio feudalismo ele não tem a possibilidade de expandir mais do que ele já tinha. É impossível que a economia feudal começasse a se inovar. Ela precisa, por si só, quando você começa a fazer comércio, é porque você está procurando uma nova forma de renda, né? O próprio feudalismo não estava conseguindo sustentar as pessoas que viviam no feudalismo, tá? E por não ter esse tanto de recurso, é que entre, por exemplo, o ano de 1315 e 1317 aconteceu a Grande Fome. As pessoas literalmente morriam de fome entre esses 2 anos. Elas morreu muita gente na Europa por causa dessa fome, tá? Então, primeiro elemento a gente tem a fome, né? Segundo elemento a gente tem a guerra, que foi a Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos aconteceu entre 1337 e 1453. Sim, se fizer essa conta, não dá exatamente 100 anos, são 112, né? 112? Foda-se, mas é um pouquinho. Pera aí, vou fazer essa conta. 1450. 1453. Tem problema, eu não sou family friendly, não pode falar palavrão, vai morrer. 1453 e 1337. Estou fazendo a lousa aqui, né? Dá 4, 13, 3, 6, com 1, 116 anos, né? Então, uma guerra que na verdade durou 116 anos e não foi 100 anos exatamente. A gente sabe disso, não tem problema. O vestibular vai chamar de Guerra dos 100 anos, não vai se chamar de Guerra dos 116. Ela ficou conhecida como Guerra dos 100 anos porque ela durou mais de 100 anos, né? Ela começou então por conta, na verdade, o que foi o estopim da guerra foi
a Flandres ter saído do domínio inglês para o domínio francês, né? Óbvio que isso foi o primeiro elemento, isso já criou uma rivalidade entre a França e a Inglaterra. E no segundo momento, quando o Felipe morre, ele não deixa herdeiros, então quem que vai suceder ele? E aí se pensava, quem que pode suceder o Felipe, quem que pode suceder o Felipe? E aí uma dinastia nobre chamada Valois, ela ascende ao poder da França. E o Eduardo, que era neto do mesmo avô do Felipe, ele fala, não, por sangue, por consanguinidade, por direito, eu sou o rei da França. E aí acontece então uma briga entre a dinastia Valois e a monarquia inglesa. E o que acontece? Na Inglaterra, ao mesmo tempo, está ascendendo ao poder uma dinastia chamada Lancaster. Então está tendo todas essas confusões políticas, né? Por trás disso, e todas essas facções elas estão guerreando entre si. Tanto guerreiam que na França a gente vai olhar uma facção de uma família chamada Borgonha e outra chamada Orleans, que elas vão guerrear entre si para ver quem que vai comandar a França, porque os Valois estão em guerra com a Inglaterra. Então todas essas guerras, tudo isso é briga. Essas pessoas estão brigando entre si. As pessoas morrem. Então elas estão morrendo de fome e estão morrendo de guerra. Um elemento que é importante só para citar aqui enquanto a gente está falando, vocês conhecem? Vocês conseguem saber quem que é essa mulher aqui com a espada na mão? Só de olhar? Ela é a Joana d'Arc, né? Que depois virou canonizada pela igreja como Santa Joana. Ela foi um elemento francês na guerra, tá? Dizem as lendas que ela era uma menina, tá? De 10, 12 anos. Ela entrou nas frentes de batalha e levou as tropas francesas a vitórias contra as tropas inglesas, e que ela foi fundamental nessa guerra. Lenda ou verdade, depois ela foi canonizada como Santa Joana da França, né? Até hoje ela é um dos símbolos nacionais. Lendas ou verdades, o fato é que ela morreu queimada como bruxa, né, pelos ingleses. Então a gente já introduz mais um elemento chamado Inquisição. Mas mais para frente a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, tá? Então tá, as pessoas elas estão morrendo de fome, estão morrendo de guerra, elas estão morrendo de peste, né? E agora vem o momento peste negra. O que foi a peste negra? A peste negra ela foi a maior pandemia da história da humanidade. Então, se vocês estão achando que a gente está com problema com coronavírus, é porque vocês não sabem o que foi a peste negra. A peste negra ela teve origem no Oriente, tá? Não se sabe se ao certo qual foi a região que teve origem dessa doença. Algumas pessoas chutam que foi norte da África, outras chutam que foram sopés do Himalaia, na região de hoje é a Índia. O fato é que ela chegou na Europa fulminante pelos portos, tá? Foram os portos italianos, inclusive o termo quarentena vem de quarentena, que é do italiano 40. Os navios eles ficavam 40 dias atracados no porto para ter certeza que eles não tinham peste, que eles não estavam doentes. E aí as pessoas que estavam no navio, obviamente que elas morriam da peste quando elas estavam presas lá. Mais um fator. Tem gente que diz também que foi uma guerra que aconteceu entre o povo que hoje vive na Ucrânia e os otomanos, que os otomanos jogavam cachorros doentes nos poços de água desse povo ucraniano, e aí quando eles faziam comércio com o resto da Europa, eles levavam a doença. São lendas, não tem uma origem certa, mas acredita-se a principal, inclusive isso caiu no vestibular do ano passado, a principal hipótese é que ele chegou pelos portos mesmo. Não importa, o importante é que ela chegou do Oriente, ela não é uma doença europeia, mas ela chegou na Europa e ela encontrou um cenário em que as pessoas estavam morrendo por guerra, ela encontrou um cenário em que as pessoas estavam morrendo por fome, em que o povo era miserável, desnutrido e com uma higiene péssima. Os europeus são famosos, inclusive, até hoje por conta da má higiene, né? Literalmente, a gente não pode esquecer que as cidades elas não eram como as cidades que nós temos hoje. Não que as nossas cidades sejam um exemplo de arejadas e limpas, tá? Mas naquela época era bem pior. As vielas eram próximas, não existia sistema de esgoto, as pessoas literalmente atiravam merda pela janela. Elas faziam cocô, ficavam em fossas, eles recolhiam aquilo com balde e jogavam pela janela. Então a gente está vivendo numa cidade que tem uma sujeira, literalmente é isso, convivendo com ratos, lixos e excrementos, né? Isso é um cenário perfeito para que haja uma doença como a peste negra. O que é a peste negra ou peste bubônica? Ela é uma doença que ela é transmitida pela pulga do rato. Tem uma bactéria na pulga do rato chamada do rato infectado, no sangue do rato infectado,
A pulga, ao morder esse rato, ela carrega consigo essa doença e quando ela morde o homem, ela morde o cachorro, ela morde o bicho, outro bicho, ela transmite essa bactéria chamada Yersinia pestis, né? É, eu faço curso de medicina, então eu tenho que saber essas coisas que caíram na minha prova já. E na época eles não tinham antibiótico para combater, tá bom? Não que hoje em dia a gente tem. Se alguém tiver peste negra, existe ainda doença, tá? Não pense que ela está extinta, não. A gente consegue combater com antibiótico. Não quer dizer que a gente vai salvar a pessoa, mas a gente vai salvar a maioria dos casos e por existir um remédio a gente consegue combater. Não é, por exemplo, que nem qual é o grande problema do coronavírus? O coronavírus a gente não tem nada para combater ele, a gente está de mãos atadas. Em algum momento pode aparecer uma vacina ou algum remédio miraculoso, mas a gente não tem nenhum remédio que de fato seja comprovado que ele seja bom contra o vírus. A gente não tem uma vacina, né? A gente está vendo o mundo sem uma vacina, né? Quem tem medo de viver um mundo sem vacinas, quem fala, eu quero um mundo sem vacinas porque meu filho ele pode ser autista, não tem como você fazer esse estudo porque crianças morrem se elas não são vacinadas, tá? A gente está vendo um mundo hoje de uma pandemia porque não existe uma vacina. Então, esse movimento anti-vacina aí é uma doideira muito louca. Não sejam a favor desse movimento, pelo amor de Deus. Sejam pró-vida, sejam a favor de uma vacina. Falei muito. E aí o lance é que nesse processo da peste negra ela invade a Europa, então as pessoas elas conviviam com os ratos e também elas não tinham a noção de que aquilo fazia mal, né? Tem um pouco de ingenuidade aí. Você não vai olhar para o rato e falar, nossa, era um bichinho, pensa que o rato era uma ratazana, né? Era que nem um cachorro, as pessoas tinham em casa. Por que não? Né? E era um bicho que inclusive comia sua sujeira, então ele limpava aquilo que você não precisava limpar. Né? E aí, quando esse mesmo rato ele te transmitia doença. Ele estava presente em todos os lugares. Então, a peste negra ela foi uma doença que ela não poupou vidas, ela não teve classes, ela atacou nobres, pobres, camponeses, ricos, reis. Teve papa que morreu de peste negra. Então, ela matou todo mundo que encontrou pela frente. Foram em torno de 13 a 15 milhões de pessoas que morreram. Tá? Isso era aproximadamente um terço de toda a população da Europa. Tá? O que mais que eu posso falar que é importante a gente citar? É que ela, assim como ela apareceu, ela sumiu. Ela, ela, ela sumiu. Existem teorias para isso, tá? Quem assistiu o Ratatouille sabe. Tem uma hora que eles tem um extrazinho do Ratatouille. Dá para achar na internet se vocês quiserem procurar. Que ele fala que foi porque o rato, nem todos os ratos eles são apropriados para passar essa peste adiante. Teve uma nova leva de ratos na Europa, eles trocaram, aí eles não conseguiam, a peste não foi adiante, tá? O quadro clínico da peste, para quem tem curiosidade e talvez caia alguma coisa, ela cria bulbos, ela cria literalmente bolotas do tamanho de uma laranja nas regiões inguinais, né? Que é aquela famosa íngua que você tem, seja, por exemplo, embaixo do braço, o famoso subaco, ou na virilha. E aquilo lá vai crescendo, você vai tendo febre, até que você morre porque aquilo estoura e você infecciona mais ainda, ou porque você faz um quadro do chamado sepse, o choque séptico, tá bom? Acho que eu podia falar da peste negra, então a gente faz esses paralelos hoje em dia, tá? Acho que eu fiz legal. E eu tô aberto aí, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, é um assunto que me interessa e que eu gosto bastante também, tá bom? Tô aberto aí para conversas. Então a gente está matando gente por guerra, a gente está matando gente por fome, a gente está matando gente por peste. Tá feito os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Olha como a igreja era importante no pensamento medieval. Eram os 4 cavaleiros do Apocalipse representados muito bem. A fome, a peste, a morte e a guerra, né? E a igreja ela explicava tudo isso como a vontade de Deus. Então, essa crença de que nós vamos ficar tudo bem, não precisa de ciência, só precisa de Deus, ela é dessa origem, né? Mais uma coisa, então, aqui está um desenho que está na apostila de vocês, tá? Sobre como que era a peste. Então as pessoas elas eram enterradas em valas comuns porque não estavam dando conta. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? E essa era a roupa dos médicos que iam lidar com a peste, porque eles acreditavam, nessa essa roupa é clássica, né? Que eles acreditavam que os médicos que a doença ela passava pelo ar. Os médicos da época eles não tinham a nossa ciência que a gente tem hoje, eles acreditavam que a peste ela passava pelo ar. Então eles colocavam essa máscara e dentro dessa máscara tinham bons ares, né? Eles colocavam ervas frescas para dar um cheiro. Então hortelã, o próprio
que você coloca na pizza manjericão, eles colocavam lá dentro para que isso limpasse e filtrasse o ar, para que eles não tivessem contato com a doença. Eles acreditavam que passava pelo ar. Curiosidade ou não, malária significa maus ares, né? Eles acreditavam que a malária ela passava por doença, por ar também. Né? Não à toa Buenos Aires é uma cidade sem malária por causa disso, né? Bons ares. Então, enfim, é isso. É isso que eu tenho para falar. Então a gente vai ter também as revoltas camponesas, né? Também matando mais gente, ok? Então são elementos que vão compondo essa crise dos séculos 14 e 15. E além disso, a Igreja Católica, não contente com tudo isso, ela fala: olha, é o seguinte, quem questionar as nossas verdades, essa pessoa ela não é um fiel. Então, se você falava que a peste ela não acontecia por vontade de Deus, mas sim por uma questão biológica, você estava cometendo uma heresia, você estava questionando o pensamento da Igreja Católica. E aí a Igreja ela começou a fazer inquisição, ela começou a fazer inquisições e perguntar para as pessoas aquilo que elas achavam, aquilo que ia contra os dogmas principais da Igreja Católica. E quem que fosse contra isso era morto, literalmente, né, na fogueira. Ou então passava por um processo como passou Galileu, que ele falava que a Terra não era plana e que ela girava em torno do Sol, né, e não o contrário, o Sol girava em torno da Terra. A Inquisição foi isso, ela começou a questionar os pensadores, ela começou a caçar as pessoas, né? As bruxas, a famosa caça às bruxas foi nessa época, então provavelmente aquilo que a gente chamou de Wicca, ou mulheres que tinham um pouquinho mais de conhecimento de ciência, de alquimia na época química, tanto que o banho-maria, por exemplo, é uma criação de uma mulher, esse nome banho-maria por causa de homenagem a ela. Essas mulheres, elas todas foram queimadas na igreja, pela igreja, tá? Foi a caça às bruxas, tá? Tudo isso por ordem da igreja. E esse ordens da igreja não foi coincidência falar, tá? Ordens da igreja aqui são outra coisa. Foi nessa época também que começaram a aparecer as ordens eclesiásticas, né? Então começou a aparecer a Companhia de Jesus, começou a aparecer a Companhia de Jesus, que parênteses de Jesus não tem nada, né? A Companhia de Jesus, os monges beneditinos, os monges franciscanos, os votos de pobreza e tudo mais. Tá. E aí, óbvio que tudo isso vai acarretar, todos esses elementos somados, eles vão criar uma modificação no pensamento europeu, né? No pensamento da Idade Média. A própria Europa vai passar por transformações culturais profundas, né? Um exemplo, uma coisa que eu trouxe essa imagem da Catedral de Notre Dame, por que é legal? Ela está na apostila de vocês, mas eu achei um elemento fundamental, porque ao mesmo tempo que o francês ele está vivendo um momento de revolução, de redescoberta, né? O rei, o Belo, Felipe Belo, ele teve aquela cisma com a igreja, mas ao mesmo tempo ele continua construindo a Catedral de Notre Dame. Então, ninguém é louco de falar. As pessoas são loucas de bater de frente com a igreja, mas elas não são loucas de falar que a igreja não é forte. A igreja continua um elemento do pensamento feudal. Ela não vai deixar de ser, inclusive ela não vai deixar de ser até hoje. As pessoas continuam sendo católicas, né? Mas aparecem transformações culturais. É nessa mesma época que surgem as universidades, a primeira universidade do mundo, né? Inclusive universidades como a de Coimbra foram erguidas nessa época, em 1100 e pouquinho, né? Aliás, um passeio maravilhoso, quem tiver a oportunidade um dia conheça. Só que a gente começa a questionar, o ser humano ele começa a questionar esse pensamento teocêntrico, e ele começa a colocar o homem como um novo centro do universo, ele questiona. Então aparece o humanismo e aparece também o tomismo, que vai ser uma ordem de São Tomé, né? Que ele São Tomás de Aquino, desculpa, São Tomás, né? De Aquino, São Tomé é outra coisa, nada a ver com isso. São Tomás de Aquino, que ele começa essa parte filosófica é um pouco difícil até para mim, mas o que isso representa para a história? Mais importante do que a gente pegar o povo da filosofia discute com vocês o que é importante da teoria de São Tomé. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sei muito. O importante é a gente entender que o São Tomé ele começa a criar um elemento de estudo teológico. Isso é legal. Quem é Deus? O que Deus é para o ser humano? E não só aquilo que a igreja diz que Deus é. Sacou? E aí a gente começa, olha só, esses três elementos da universidade que vocês estão tentando entrar em uma, olha que importante, a gente carrega isso da Idade Média. A ideia de você estudar Deus, já coloca uma nova ideia dentro da Igreja Católica de estudar o teocentrismo, de estudar quem é Deus, a representatividade e tudo mais.
isso tudo acaba começando a tirar, a colocar elementos racionais dentro da própria igreja e da própria Idade Média. E aí, quando as pessoas falam que a Idade Média é uma Idade das Trevas, por que essa afirmação é incompleta? Porque foi nessa mesma Idade Média que a gente criou a universidade, foi nessa mesma Idade Média que a gente reconstruiu o humanismo, que a própria Europa começou a ter contato de novo com os escritos de Aristóteles e Platão, que estavam salvos nos árabes, né? Não esqueçam que um dia o povo árabe, eles foram tudo Grécia, eles foram tudo Roma, então eles tinham esse contato fundamental de construção da identidade islâmica em cima dos ensinamentos de Aristóteles e Platão, tá bom? Não, assim, essas coisas não são coincidência, tá? E todos esses movimentos, eles são dentro da Idade Média. Não dá para dizer que a Idade Média é uma Idade das Trevas. Isso foi um conceito criado pelos iluministas lá na frente, que dizem que vem trazer a luz através da ciência. Isso não é completamente verdade, porque esses iluministas estudaram nas mesmas universidades que foram fundadas nessa Idade Média. Eu queria que essa teoria fosse minha, eu queria que eu fosse um cara tão inteligente para bolar essa ideia, mas ela é do Le Goff, tá? O Le Goff é um historiador muito bom sobre a Idade Média. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o Le Goff, porque ele despenca no vestibular. Eu amo o Le Goff. Primeiro exercício, vamos lá. Né? Eu peguei essa imagem de dentro da catedral, vou dar da Catedral de Notre Dame. É o tempo de eu colocar água, eu já leio, vocês pausem o vídeo e tentem fazer. Eu vou beber um copo de água, minha garganta tá um pouco seca, eu tô enrolando aqui, né? Então vamos lá. A gente vê a imagem da Catedral de Notre Dame em Paris, né? Não tem texto embaixo, então esse texto já é a própria questão, a gente não precisa subir no texto procurando o que ele quer, mas a gente só vai ver a imagem depois de ver o texto. A Catedral de Notre Dame em Paris, parcialmente destruída por um incêndio em abril de 2019, é um exemplo de arquitetura. Então, a gente olha para essa arquitetura, o que a gente pensa? Eu sei que vocês tiveram aula com a Clara, e ela me falou que ela falou sobre isso com vocês. Então, não é para a gente ter dúvida que a Catedral de Notre Dame é um elemento, talvez seja o maior. Por que ele pegou fogo e a gente ficou com medo de perder uma coisa? Porque lá, que a Catedral de Notre Dame é o maior elemento gótico do planeta. Ela é expressa na verticalidade no emprego de arcos e vitrais. É exatamente isso que você está vendo aqui. Tá? Não esqueçam então daqueles outros elementos que eu falei para vocês. Né? Ela é alta, ela quer colocar Deus como todo-poderoso, e você tem essa impressão de que Deus é maior do que o ser humano assim que você entra, porque essa catedral é enorme. Beleza? Querem ver uma catedral gótica legal? Quando passar essa pandemia, vão na Sé. Beleza? Vamos lá que isso é grande. O enunciado está aqui embaixo. Considerando o texto e seus conhecimentos sobre o período medieval, assinale a alternativa correta. Então a gente vai ler aqui, ó. Né, eu peguei 2 vezes, tá? Foi na hora que eu cortei, tá bom? O vestibular estava certinho. Esse vestibular... isso aqui é o Unesp, tá bom? O surgimento das primeiras universidades no século XVII e XVIII marca um momento capital da história do Ocidente medieval. Em relação à época anterior... Caiu um negócio aqui, foi mal, gente. Só estou abrindo uma coisa aqui. Em relação à época anterior, esse momento comportou elementos de continuidade e de ruptura. Os primeiros devem ser buscados nas localizações urbanas das universidades, nos conteúdos dos ensinamentos do papel social dos homens do saber. Já os elementos de ruptura foram inicialmente de ordem institucional. No âmbito das instituições educativas, esse sistema era novo e original. As comunidades autônomas dos mestres e dos estudantes eram protegidas pelas mais altas autoridades leigas e religiosas daquele tempo, permitindo tanto o progresso no domínio dos métodos intelectuais e em sua difusão como uma inserção mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época. O que está certo aqui nas alternativas, né? A gente vai ter então a alternativa A. Tem uma coisa, eu não consigo arrastar o marcador de tempo, então eu não vou conseguir ler a alternativa A por completo, tá? Mas a Igreja Católica apoiava a estrutura, imagino, das universidades medievais que representava o avanço das ciências e superação de dogmas e teorias teocêntricas. Não, isso não acontece. Para a Igreja Católica não é interessante que haja essa superação de dogmas e teorias teocêntricas. A organização institucional diferencia as universidades medievais das corporações de ofício, visto que seu método de estudo estava calcado na escolástica, caracterizando o atraso do mundo medieval. A escolástica ela foi fundamental para você racionalizar a religião. Então, não é essa a ideia.
Né? Aquilo que eu estava falando, a escolástica foi a escola que estudou Deus, aquilo que a gente estava falando de Deus mais racional. Então, de uma forma mais racional. Então, não é essa a alternativa. Uma ruptura trazida pelas universidades medievais foi o início da atuação dos copistas nas bibliotecas, que copiavam sistematicamente a produção de autores latinos críticos aos dogmas religiosos. Tá tudo errado, a gente não tinha nem escrito. Na verdade, tinha os escritores latinos e tudo mais, mas quem. Latino, quando você fala latino, é aquele que falava latim mesmo, original, tá? Não pensa no latino da América Latina, não, tá bom? Quem quem faziam esses copistas, quem que faziam os copistas eram os monges. Então a própria igreja tinha interesse em manter o conhecimento dentro da igreja, tá? Não pense que a igreja ela abria mão de conhecimento. A igreja nunca abriu mão de conhecimento. O que a igreja faz é que ela não gosta de ser questionada do conhecimento que ela tem. Diferente, tá? Tanto que existem, quem puder assistir o Em Nome da Rosa, é um filme muito bom sobre isso. Muito, muito bom. Recomendo fortemente. Quem estava na nossa atividade segunda-feira passada teve essa recomendação também. E por último, provavelmente é correta, né? Senão o teste está furado. A institucionalização das universidades medievais era um dado novo do período. Essas instituições se caracterizavam pelo apoio das autoridades de dentro e de fora da igreja e pela maior autonomia e inserção social de seus membros. Perfeito. É um excelente resumo aí da matéria. Beleza? É o que eu falei, tá? Não esqueçam, a igreja ela não abre mão de conhecimento, ela não gosta de ser questionada, é diferente. Se a universidade vai fazer, vai construir conhecimento junto com o pensamento escolástico, por exemplo, ou tomista, para ela tá bom. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando na muito excelsa cidade de Florença sobreveio a mortífera pestilência. Não li o enunciado porque está bem grande aqui. A respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar que a. Provocou grave... Não, vamos começar daí. Estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como Segunda Cruzada. Galera, cruzada já foi. Há muito tempo. A gente já está falando de 1300. As cruzadas foram 200 anos antes. Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato humano e assim o contágio. Não, matou 15 milhões de pessoas, né? Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de centralização política. Péssima por uma coisa só. Foi por pouco. Ela não foi provocada pela fome. A fome ela agravou. O que provocava? Pulga do rato. Originou-se no Oriente e penetrou no continente europeu pelos portos. Se para aqui, a gente podia considerar certo. Embora a gente não saiba se é isso ou não, estava correto. E manteve-se restrita à Península Itálica. Não, Europa inteira dizimou gente na Inglaterra, inclusive em lugar pra cacete. Morreu gente no Brasil depois, tá? Pra vocês terem noção que a peste negra, ela não se finda. Até hoje ela existe. Saibam disso. Provocou gravíssima queda demográfica, que afetou grande parte da produção econômica europeia. É isso, é considerado... Essa questão ela não é uma questão difícil. Ela não é uma questão fácil, você tem que ter muito conhecimento, muito conceito para entender. Mas ela não é uma questão difícil porque a alternativa A ela implora para que você marque. Então, quando vocês estiverem fazendo vestibular, sejam malacos. Se vocês verem uma alternativa que está muito certa, esquece as outras, velho. Ela está muito certa, tá bom? Isso aqui quem escreveu foi Boccaccio e a gente vai falar do renascimento cultural na próxima aula. A gente vai ter que citar o Boccaccio nesse livro Decamerão. Essa imagem, na minha opinião, é a imagem representativa, a imagem que deveria... É a imagem do ano. Por quê? Porque essa mesma cruz, essa mesma imagem de Jesus nessa cruz é usada pela Igreja Católica na época da peste negra. E ela foi usada para fazer a unção dos enfermos. Para quem não sabe, a unção é um dos sacramentos, né? Uma das partes sagradas da igreja, que diz que, por exemplo, você tem que casar, você tem que ou casar ou ordenar, né? Virar padre, tem que fazer a primeira comunhão, que é a sua catequese, o crisma, e você tem que fazer a unção. Antes de morrer, uma das outras também o batismo, né? Não vou ficar falando todas aqui, até porque o catequese faz tempo, né, galera? Mas das coisas que você tem que fazer é a unção dos enfermos. Antes de você morrer, um padre, se você for católico e acreditar nisso, um padre vai ter que ir no seu leito e te liberar de todos os seus pecados, de que você se arrepender, né? Santo Cristo se arrependeu de todos os seus pecados e viu Maria Lúcia e, enfim, foi a conexão que me fez. Mas, enfim, você tem que se livrar dos seus pecados antes de morrer, né? Na impossibilidade de ter um padre, né,
também essa unção dos enfermos, também conhecida como a extrema unção, na impossibilidade de haver um padre, você literalmente vai para o inferno, né? De acordo com a Igreja Católica, é isso que ela diz e são dos dogmas dela, né? Só salvo as exceções especiais, né? E não adianta fazer esse cara, não, é isso mesmo. Foi assim que me ensinaram na catequese. E minha mãe deu uma olhada de canto de olho, ela apareceu ali na porta, bem nesse pedaço. E o lance é que assim, né? A Igreja Católica, durante a Peste Negra, ela pegou essa mesma cruz, essa mesma imagem, e o próprio Papa fazia unção, como se fosse uma unção dos enfermos coletiva, porque nem não tinha padre para atender todo mundo. E o Papa Francisco está fazendo a mesma coisa nessa imagem que eles usaram na mesma época para pedir a unção dos enfermos para todas as pessoas ao redor do mundo que não têm oportunidade, todos os católicos do mundo, para que não tenham oportunidade de ter um padre nesse momento de dificuldade, né? E aí vocês percebem a gravidade do que a gente está vivendo agora, né? O pensamento cristão tendo solidariedade com a questão das pestes, né? A imagem circulou. Então, a ideia é que essa imagem, ela circulou pela Itália, ela circulou até pelo mundo, né? Como se fosse uma forma de dizer, o Papa está com você nessa sua extrema unção. Ela, minha mãe, ela tá louca pra falar. Fala. Não, fala. Ela apareceu na porta bem agora. Ela é católica fervorosa, deixa ela fazer o comentário. Fala. Importante, você sabe mais que eu que isso. Fala. O que, que você viu? É assim mesmo. Os meninos querem saber, tá todo mundo esperando. Eu não vou continuar a aula. O crucifixo ele circulou pela Itália. A imagem, o crucifixo. O próprio crucifixo circulou pela Itália. E acredita-se que ele foi um dos motivos que combateu a. Na fé católica, acredita-se que esse crucifixo. Então, mais uma vez, a gente colocando um elemento católico, pensando, a minha mãe está olhando ali com uma cara de raiva, né? Mas a ideia é essa, né? Para os católicos, eles explicam que a peste acontecia porque a Igreja Católica estava vivendo um momento de crise, né? Que o ser humano estava vivendo um momento de provação, e que ela acabou porque eles levaram esse crucifixo por volta da Itália. Isso é uma questão de fé, né? Na época eles acreditavam isso, né? E de uma certa forma, a fé ela explica tudo. O que a gente não pode esquecer é que a ciência também, né? Não podemos abrir mão da ciência nesse momento, especialmente agora, tá? Que a gente está com claríssimas evidências de que a gente está vivendo um momento de uma aprovação científica assim, descomunal, né? O cientista questionado como a gente vê acontecendo no Brasil é um negócio absolutamente inadmissível. Por último, mas não menos importante, esse é o último slide da aula, né? Tem uma questãozinha aqui, mas esse é o último momento, já está dando quase uma hora de aula aí. Eu sei que é muita coisa, gente. Parcelem essa aula se estiver muito cansativo. Eu vou falar isso, vou deixar escrito lá nos comentários para vocês parcelarem. Mas essa aula é super importante. Ela é muito importante, não tem como. Então a gente vai ter, depois do século XIV, uma retomada no crescimento, tá? A Europa passa a crescer novamente, óbvio, né? Porque a peste negra ela some, as pessoas começam a produzir novamente. O mar Mediterrâneo, então, a gente já comentou que ele reabre, né? Por conta das cruzadas e tudo mais. Agora ele está reabrindo por outro motivo, porque está renascendo o comércio, tá? As pessoas pararam de comerciar durante a peste negra porque não tinha com quem comerciar. Teve a Europa entra numa crise de crescimento, ela precisa de ouro, ela precisa de novos mercados, ela precisa de novas mercadorias, ela precisa de novas rotas. Está difícil comercializar com os árabes, porque os árabes são os intermediários, eles aumentam o preço do produto final. Então, eles abrem a possibilidade de expandir, de achar novas rotas para o Oriente, para achar esses produtos. Tá? Então, por isso, esse vai ser um dos pilares para a gente acontecer a expansão marítima. Tá? E aí a gente tem, deixa eu contar o final da Guerra dos 100 Anos, não contei de propósito para a gente contar agora, né? Na Guerra dos 100 Anos, a monarquia francesa vence. Até hoje é motivo de orgulho na França como uma vitória sobre os ingleses, tá? São países que têm muita rivalidade. Inclusive, quando tem França e Inglaterra na Copa do Mundo ou na Eurocopa, sai briga, sempre sai alguma coisa. Zidane adorava jogar contra a Inglaterra, ele falava isso, né? Um dos craques da história da França. E não à toa, essa rivalidade que nasce nesse momento, tá? E aí a Inglaterra,
entra num problema, né? Porque ela perdeu uma guerra contra um grande rival. E aí e acontece uma questão, a questão sucessória que está acontecendo na França passou a acontecer na Inglaterra, olha que muito louco. E aí entra uma guerra dentro da própria Inglaterra, chamada Guerra das Duas Rosas, entre os Lancaster e os York, que tinham como símbolo das suas casas rosas, né? A rosa branca contra a rosa vermelha. Quem vence? Quem vence? Quem vence? Quem vence são os Tudor. Ficou aquele questionamento, meu Deus do céu, será que eu entendi a aula? Entendeu? Quem que é o Tudor? Tudor é a união de um Lancaster com York criando uma nova casa dos Tudor. Vai ser fundamental nas próximas aulas também. Os Tudor vão ser reis, vão ser rainhas, inclusive, tá? Que vão fazer com que esse sistema britânico ele funcione. Aquilo que eu estava falando, a gente vai fazer a Revolução na Inglaterra logo menos, tá bom? E aí a Inglaterra só consegue ter uma monarquia fortalecida bem depois da França, porque ela só consegue ser fortalecida depois de todo esse processo. Depois de perder uma guerra, depois de ter uma guerra civil. Certo? Nesse momento, Portugal é o maior país da Europa. Olha que muito louco. Última questão para a gente fechar Enem. Para Maquiavel, o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna expressa na distinção entre. Então vamos lá. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Maquiavel está falando, se você é rei e você está vendo que se você falar a verdade, você vai foder o seu país, minta. Basicamente isso que ele falou. O lance é que para hoje isso é um pouco prático, isso não é prático, a gente não pode preconizar, a gente tem a ideia de que não é para fazer, para começar um rei não pode mentir. Mas a gente tem que pensar nessa Itália que está passando exatamente por esse momento de construção de uma identidade cultural, tá? Isso é super importante dizer. Os fins não justificam os meios. Maquiavel nunca falou isso, mas ele fala esse tipo de coisa. Por isso que as pessoas falam que os fins justificam os meios. Mentir, né? Mentir para que o povo fique bem, fim. Se o meio for mentir, não tem problema. Por isso, essa é a síntese, tá? Então, né? Vamos começar de baixo para cima. Por que a certa é A, né? Vamos dar spoiler aí. Objetividade e subjetividade do conhecimento. Não é essa distinção que ele está falando. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre verificabilidade e possibilidade de verdade. Não é isso também, tá? Ilegalidade e legitimidade do governante. Não podemos esquecer que legitimidade é ser legítimo, tá? Não é porque um governante mente que ele perde o poder dele. Ele tem a legitimidade baseada na lei, tá? A lei que fala, esse cara governa. Se ele mentiu, e ainda assim ele governa. A gente pode processar ele e ver se depois disso ele vai continuar governando. Mas que ele governa por causa da lei. Nessa época, quem dava essa lei era a igreja, tá? Não podemos esquecer disso. Não existia um papel escrito, somente na Inglaterra tinha, que era a Magna Carta. Olha que da hora, né? Nulidade e preservabilidade da liberdade. Não é isso também, tá bom? Não fala nada de liberdade, na verdade. Né? Então, por último, idealidade e efetividade da moral. É essa, né? O ideal é que um rei não minta, mas se ele mentir, que seja efetivo para que se mantenha o poder. Me estendi, porque é super importante essa aula. Me desculpem, não tem muito o que fazer. Se a gente tivesse aula presencial, provavelmente eu ia quebrar ela no meio. A gente ia ter que fazer um outro horário. Mas já que é vídeo, vocês têm a oportunidade de assistir pelo menos 2 vezes. E é legal que assim eu pego mais 2 views aí no meu canal no YouTube. Beleza? Vocês sabem meu número, qualquer coisa vocês sabem como me achar. Beijos, beijos.